Nós vamos meditar em Romanos, capítulo 11, versículos 1 a 10. Mas agora vamos olhar apenas para o versículo 1. E a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Então eu pergunto, será que Deus rejeitou seu povo? De modo nenhum. Você já foi rejeitado? Você já foi rejeitado? Eu imagino que sim. Eu já fui rejeitado. Nós participamos em diferentes contextos na vida, onde a rejeição é uma das opções presentes. Eu não estou falando simplesmente de rejeição, talvez uma das que lhe vem à cabeça seja a rejeição de alguém que você se apaixonou. Mas não somente, pode ser que seja uma delas. Mas também temos as rejeições em seletivas de emprego. Se você já é adulto, se você trabalha, talvez você já tenha passado por uma seleção onde você foi rejeitado. E quando você era criança, ou se você ainda é criança, talvez você também tenha passado pela sensação de ser rejeitado. Às vezes, naquela boa e velha oportunidade, ocasião, em que nós somos deixados de lado e todos os outros são escolhidos para o time. Nós participamos em diversos contextos onde há rejeição. E a rejeição é algo que nos incomoda. Ninguém gosta de ser rejeitado. Mesmo quando aquela rejeição parece ter uma razão, as pessoas se espantam com ela. E é mais ou menos isso que nós vemos aqui nesse texto. Nós vemos Israel espantado com a rejeição do Senhor. E Paulo, como um bom orador, já prevendo perguntas que os israelitas presentes na igreja de Roma poderiam trazer, depois de tudo que ele disse até o final do capítulo 10, ele levanta a questão: então, será que Deus rejeitou o seu povo? Será que Deus rejeitou o seu povo? E o que esse texto vai nos mostrar, meus irmãos, é que Deus não rejeitou todo o seu povo. Deus não rejeitou todo o seu povo. A rejeição não foi total, mas parcial. Parcial. E como é que nós vemos isso? O texto nos mostra isso de duas formas. Em primeiro lugar, essa verdade se destaca porque o Senhor salva os eleitos que escolheu pela graça. O Senhor salva os seus eleitos pela graça. E é isso que nós vemos nos versículos 1 a 7. Depois de ter falado que Deus, de várias vezes, em várias oportunidades, estendeu as mãos para Israel, como nós vemos no versículo final do capítulo 10. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver. E várias vezes Israel o rejeitou. Agora, nós vemos então Paulo trazer essa pergunta que muito possivelmente viria após a argumentação dele. E essa pergunta é: mas espera aí, isso quer dizer então que Deus rejeitou todo o povo? Será mesmo? A Escritura, meus irmãos, nos mostra que Israel foi escolhido como um povo separado por Deus. O povo de Israel foi um povo escolhido por Deus, um povo separado pelo Senhor. Foi por meio de Israel que vieram as alianças, os pactos de relacionamento entre Deus e o povo. Por meio de Israel vieram os patriarcas. Por meio de Israel vieram os profetas. Vieram os apóstolos. Veio a Escritura. Por meio de Israel veio o próprio Cristo, Jesus Cristo. Israel foi um povo separado por Deus para cumprir os seus objetivos. Mas Israel também foi o povo que repetidas vezes rejeitou o Senhor. E então a pergunta: será que o Senhor rejeitou Israel? E ao que Paulo responde: de modo nenhum. Não, Deus não rejeitou Israel. Deus não rejeitou o povo. Deus não rejeitou todo o povo. E esse qualificativo é muito importante. Deus não rejeitou todo o povo.
E como é que Paulo pode ter certeza disso? Como Paulo pode afirmar com tanta certeza que Deus não rejeitou todo o povo de Israel, todos os israelitas? Bom, ele nos apresenta aqui 3 razões para isso, e a primeira delas é por meio da qual ele aponta para si mesmo. Ele continua aí no versículo dizendo: ele não rejeitou todo o povo de modo nenhum. Por quê? Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então Paulo diz aqui, olha, Deus não rejeitou todo o povo, não rejeitou todo Israel, não rejeitou todos os israelitas. Eu sou um israelita. Eu sou descendente de Abraão, eu sou descendente de Isaac, eu sou descendente de Jacó, que é Israel, e eu sou descendente de Benjamim, o filho mais novo da esposa mais amada de Israel. Eu sou israelita. Como ele vai dizer em outra passagem, eu sou hebreu dos hebreus. Paulo era um israelita e Paulo não havia sido rejeitado pelo Senhor. Ele havia sido escolhido pelo Senhor, não rejeitado por Ele. Então nós vemos aqui pelo menos uma razão, uma demonstração de que Deus não rejeitou todo Israel. Deus não rejeitou todos os israelitas. Deus não rejeitou todo o povo. Mas Paulo não para aí. Paulo não quer dizer que ele é o único eleito nessa história, o único que se safou aqui da rejeição. Ele continua, e no versículo 2 está escrito, olha aí na sua Bíblia: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem que o que a Escritura diz a respeito de Elias? Como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Se você já leu sobre a história de Elias, você vai rapidamente lembrar aqui o que é que está acontecendo nessa citação do episódio de Elias. Elias, como um dos principais profetas do Senhor, na época ali do reinado de Acabe e da sua terrível esposa Jezabel, ele participa de um desafio com os profetas de Baal, com os sacerdotes de Baal. Era Elias como o único profeta do Senhor que havia sobrevivido, porque todos os outros haviam sido mortos por Israel, que havia abandonado o verdadeiro Deus, o Deus da aliança, o Yahvé, havia rejeitado o Senhor e havia feito o quê? Se entregado à idolatria com o suposto Deus, com o ídolo Baal. E então, Elias, como o único profeta do Senhor, faz um desafio aos mais de 400 sacerdotes de Baal. Elias desafia Baal para mostrar, afinal de contas, se ele realmente era o Deus da chuva, o Deus que controlava os elementos. E então ele diz: olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui essa lenha e vamos ver se Baal faz cair fogo do céu. E então é dito na história que os sacerdotes de Baal passam horas, o dia inteiro, fazendo todos os tipos de tentativas de serem ouvidos pelo seu suposto Deus, para que ele lhes atenda o pedido e faça descer fogo do céu. E eles insistem, eles insistem, eles insistem, e adivinha só o que acontece? Nada. Nada acontece. Eles chegam ao ponto de se cortar como uma suposta demonstração de dedicação a esse Deus, clamando pela misericórdia dele. Mas nada acontece. Depois de horas, vendo aquela cena terrível, Elias finalmente diz: olha, eu acho que ele estava dormindo.
deixa eu falar com meu Deus. E diz a Escritura que Elias, não satisfeito com como a situação estava, ele manda cavar um buraco e jogar água e mais água e mais água por cima da lenha, ao ponto de que a lenha fica encharcada e ao redor dela também há muita água. E então, com um único pedido, Elias pede ao Senhor: Senhor, demonstre quem é o verdadeiro Deus. E agora sim, o fogo vem do céu, consome a lenha, consome a água ao redor da lenha, e é demonstrado quem é o verdadeiro Deus. Mas depois dessa demonstração incrível, Elias ainda mostra que não é um santo perfeito a ser adorado, era um ser humano falho, pecador, com suas limitações. Ao ver o que tinha acontecido, ao estimular o povo, inclusive, a matar os 400 sacerdotes de Baal, ele teme agora a ira de Jezabel. Ele teme agora ser morto por ela. E ele foge. E ao se esconder, então o Senhor aparece a ele e diz: Elias, o que é que está acontecendo? E então Elias diz: Senhor, mataram todos os teus profetas. Abandonaram o Senhor. Eu sou o único profeta que resta. Elias temia pela própria vida, achava que estava só. Mas o Senhor mostra a ele que não. Ele sempre preserva, guarda os seus eleitos, guarda o seu povo. E o Senhor diz a Elias: Elias, você não está sozinho. Dentre todo o povo, eu guardei 7.000 que ainda me adoram e que não se dobraram diante do falso Deus Baal. 7.000 aqui, muito provavelmente não era um número literal, não era exatamente 7.000 pessoas, mas é o número 7, o número da perfeição, multiplicado aqui por 1.000, como uma representação de um grande número de pessoas que o Senhor havia guardado dentre o seu povo. Nós vemos então na história de Elias que o Senhor não rejeitou todo Israel, Ele não rejeitou todo o seu povo, Ele guardou para si aqueles que não se dobraram à idolatria. E essa é a segunda razão que Paulo dá para mostrar que o Senhor não rejeitou todo o seu povo, ele é um israelita, Elias era um israelita, os 7.000 guardados ali eram israelitas. E Paulo então vai chegar numa terceira razão, ele vai estender agora, ele vai se tornando cada vez mais abrangente, de si mesmo, ele passa para Elias e dos 7.000, e agora ele vai passar para um número indefinido, mas ainda assim maior. No versículo 5 é dito: assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Segundo a eleição. Tem gente que não gosta muito dessa palavrinha. Segundo a eleição da graça. Assim como no tempo de Elias, os israelitas haviam rejeitado o Senhor. Haviam matado os seus profetas. Haviam perseguido aqueles que realmente foram fiéis ao Senhor. Mas o Senhor ainda assim preservou para si um grande número de eleitos pela graça entre eles. Assim também no tempo de Paulo, Israel havia rejeitado o Senhor. Israel havia matado profetas do Senhor. João Batista havia sido morto. Mas o maior de todos os profetas, o verdadeiro profeta, foi morto também. Israel matou Jesus, que é profeta. Não é só profeta, é muito mais do que profeta, mas é também profeta. É aquele que traz a palavra do Senhor, é a própria palavra, o verbo encarnado. Israel matou, também é esse profeta. Mas assim como nos dias de Elias, assim nos dias de Paulo, Israel rejeitou o Senhor, matou os seus profetas, mas ainda assim, o Senhor guardava um remanescente, segundo a eleição da graça.
segundo a eleição da graça. Como William Hendrickson comenta, ele diz assim: como foi então, diz Paulo, assim é agora. Deus não rejeitou naquele tempo, nem rejeita agora, e jamais rejeitará Israel. Ele não rompeu com os judeus. Importante você entender isso. Ele não rompeu com os judeus. Não foi ele mesmo que os tornou uma força unida. Não foi ele também quem, por meio de sua graça soberana, providenciou para que, no presente, subsistisse um remanescente de Israel. Remanescente esse escolhido pela graça, assim nos tempos de Elias, assim nos tempos de Paulo, assim hoje. Mas entenda, e nós veremos isso nas próximas pregações, ao continuarmos a meditar nesse capítulo, que é tão central em falar sobre como é Israel hoje na aliança de Deus, a nova aliança. Mas aqui nós não vemos Paulo falar que todos os israelitas, sem exceção, são povo de Deus e são salvos. Ele está falando do remanescente segundo a graça. Na época de Elias, na época dele, também é hoje assim. Aqueles que foram eleitos pela graça do Senhor, esses não foram rejeitados, esses permanecem salvos. A eleição do Senhor é a sua soberana escolha daqueles que Ele quer salvar. É uma eleição não condicionada, não é uma eleição condicional, como alguns dizem. É uma eleição incondicional. É uma eleição da graça. O que é graça, meus irmãos? Esse tem um termo que você deve saber definir. É graça. Graça é o favor não merecido. É o presente. É algo que você não pagou para conseguir, você recebeu, sem que merecesse. A eleição do Senhor não é condicionada por um merecimento. É uma eleição incondicional. É uma eleição graciosa. É uma eleição soberana do Senhor, escolhendo pessoas que não mereciam, mas que Ele, em seu poder, em sua onisciência, em sua autoridade, escolheu salvar. Você acha mesmo que aqueles remanescentes eram tão melhores nos tempos de Elias do que o restante? Eles eram perfeitos, eles nunca quebraram os mandamentos? Você acha que o próprio Elias nunca falhou? Falhou, temeu a própria vida ali. Você acha que Abraão nunca falhou? Isaac nunca falhou? Israel, o patriarca, não falhou? Moisés, Davi, todos falharam. Nenhum foi salvo pelas suas próprias obras, mas todos os que foram salvos, mesmo sendo pecadores, mesmo merecendo a condenação, foram salvos segundo a eleição da graça do Senhor. E é por isso que Paulo enfatiza o que é que ele quer dizer com essa graça. No versículo 6, ele diz: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Eu não sei se você prefere ler a Bíblia numa versão de papel, se você prefere ler num formato digital, não sei qual é, se você usa algum aplicativo específico, eu não sei os seus métodos de leitura. A gente tem ensinado aqui, sugerido vários métodos. Estudo bíblico indutivo é um ótimo método para você conhecer mais a Escritura, se aprofundar nela, entender, o que é dito por meio da observação, interpretar esse significado e então aplicar à sua vida. Mas o que é mais essencial de tudo é que você entenda que a sua leitura da Bíblia não deveria ser passiva, ela deveria ser ativa, ela deveria ser uma leitura dedicada, atenta, cuidadosa, onde você busca entender o que o texto está dizendo e as implicações desse texto. E uma ótima maneira de você fazer isso é fazendo anotações, meditando, pensando, refletindo sobre aquilo e anotando o que é que você está percebendo nessas passagens. E eu gosto muito de fazer isso.
Eu uso um aplicativo que eu sugiro para vocês, o Logos, mas você pode escolher qualquer um, ou mesmo a sua Bíblia de papel. O que é que eu faço? Eu vou fazendo as minhas anotações. E esse aplicativo é bom porque eu coloco só um post-itzinho do tamanho de uma das letras lá do texto, mas ali eu posso escrever um livro inteiro de comentários. E assim eu vou comentando todas as passagens que mais me chamam a atenção na Bíblia. E quando eu chego naquela passagem de novo, eu relembro o que eu já pensei um dia, o que o Senhor já falou ao meu coração um dia. É como se eu tivesse a minha própria Bíblia de estudos. Não que seja boa o suficiente para eu publicá-la por uma editora e você comprar, mas é boa para mim. E o que acontece? Lendo esse texto, enquanto estava preparando a pregação, eu vi o meu post-itzinho. E um comentário que eu coloquei nesse versículo 6 foi breve, mas importante. Eu comentei: como é que alguém pode olhar para esse texto e ainda insistir que a salvação é por obras? Como é que pode? Como é que alguém pode olhar para esse texto e ainda não entender que a salvação é somente pela graça, sem obras? Não é graça mais obras. Não é muito menos somente obras. É somente a graça, sola gratia, somente a graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Porque do contrário, a graça já não é mais graça. Se as obras forem relevantes para a nossa salvação, não podemos dizer que a salvação é pela graça. É por obras, é por mérito. Mas se tem algo que as Escrituras insistem, é que as nossas obras são terríveis. Elas não são suficientes para nos salvar. E elas não são um meio da nossa salvação. As Escrituras repetidamente afirmam que a salvação é pela graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não é pelas obras, é pela graça. E assim foi também com Paulo, também com Elias, também com os 7.000 remanescentes na época de Elias, também com os remanescentes na época de Paulo e também conosco hoje em dia. É pela graça. Nós não merecíamos. Você não foi salvo porque você é bom, você não é bom. O que você merecia era ser rejeitado. Mas pela eleição da graça, pelo amor incondicional do Senhor, você foi salvo. Se está em Cristo Jesus, você foi salvo por essa maravilhosa graça. Essa maravilhosa graça que nós cantamos agora há pouco. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o nosso lugar, a nossa cruz levou, sua vida entregou para nos resgatar. É por isso que nós cantamos o que Ele fez a nós. Meus irmãos, o que nós vemos aqui nesse texto é o ensino do próprio Cristo, que disse: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos foram chamados ao arrependimento, muitos ouviram a mensagem do Evangelho, mas poucos foram escolhidos pelo Senhor, por uma graça imerecida e salvos. E se você está em Cristo Jesus, não porque você merecia, não porque você era melhor, você é um desses. E você deve louvar agradecendo. Deus não rejeitou todo o seu povo, mas pela eleição da graça, Ele salvou tanto dentre os israelitas, como dentre nós. Pessoas de diferentes regiões, de diferentes níveis econômicos, acadêmicos, financeiros, Ele nos salvou pela graça. Por isso, meus irmãos, que esse texto nos mostra que Deus não rejeitou todo o seu povo.
Ele salva aqueles que elegeu pela graça. Mas então, o texto nos dá uma razão a mais de por que Deus não rejeitou todo o seu povo. E essa segunda razão é que Ele só rejeita os que rejeitam a sua graça. Ele só rejeita aqueles que rejeitam a sua graça. E é isso que nós vemos no final do versículo 7 até o versículo 10. Meus irmãos, o Senhor não rejeitou todo o povo. Ele rejeitou aqueles que rejeitaram a graça. Nós temos que lembrar que esse texto que nós estamos meditando aqui está intimamente conectado com o versículo 21 do capítulo 10. Olha aí mais uma vez para esse texto. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente, um povo rebelde. Todos os dias o Senhor anunciou o Evangelho a Israel. E Ele não fez isso apenas quando Jesus chegou. O Evangelho foi anunciado desde sempre. Desde o primeiro pecado do homem, houve o anunciar do Evangelho e ele foi anunciado. Ele foi anunciado por meio das alianças, ele foi anunciado pelos patriarcas, ele foi anunciado pelos profetas, ele foi anunciado pelos apóstolos, ele foi anunciado pelas Escrituras, Novo e Antigo Testamento. Ele foi anunciado pelo próprio Cristo, que é o Evangelho. O Evangelho foi anunciado. Israel ouviu o Evangelho. Como nós falamos semana retrasada, quando meditamos aqui em Romanos também, nós vimos o Evangelho foi ouvido, entendido e repetido. O problema é que o povo foi desobediente e rejeitou. Meus irmãos, as Escrituras, desde o Antigo Testamento, destacam que a salvação é somente pela fé, é somente pela graça. O patriarca Abraão, é dito em Gênesis 15, 6, ele creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça. O texto de Romanos, que acordou Lutero para entender que a salvação, ao contrário do que a Igreja Católica dizia e diz, que a salvação, ela é somente pela fé. O texto que acordou Lutero para entender essa verdade maravilhosa é uma citação do Antigo Testamento, do profeta Abacuque, que lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá por fé. Não é algo inventado por Paulo, não é algo inventado no Novo Testamento. Já estava profetizado. Abraão experimentou disso. O justo viverá por fé. E Davi, salmista do Senhor, entendia isso. E é por isso que no Salmo 62 ele diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é minha forte rocha e o meu refúgio. Davi entendia que a salvação não dependia dele mesmo, não dependia das suas próprias obras. Ele sabia que ele era pecador desde o ventre da mãe, desde que ele foi concebido, desde que ele nasceu, desde sempre. Davi reconhecia os seus próprios pecados, ele sabia que ele não era bom, mas ele confiava que a sua salvação dependia somente de Deus, dependia do Senhor. Meus irmãos, as Escrituras sempre anunciaram o Evangelho. O Senhor chamou o povo a parar de confiar em si mesmo e confiar somente nele para a salvação. Mas o que é que Israel fez? O que é que Israel fez diante dessa mensagem? Versículo 7. Que diremos então? Que Israel buscava, o que Israel buscava, isso não alcançou. Mas a eleição, mais uma vez, a palavrinha importante,
mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos. Israel buscou a salvação. O capítulo 10 nos mostrou isso. Capítulo 9 também. As Escrituras nos mostram. Mas Israel buscou a salvação pelos seus próprios braços, pela sua própria força, pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras. Israel não entendeu que a salvação era pela eleição da graça. Israel buscou a salvação pelo seu próprio esforço. É o que Paulo disse para a gente em Romanos capítulo 9, versículo 30. Se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, você encontra. Mas não esqueça de Romanos 11, porque nós voltaremos para lá. Versículo 30 do capítulo 9, que nós já meditamos aqui, diz assim: que diremos então? Que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras tropeçaram na pedra de tropeço. Como é que Israel buscou a salvação, a justificação? Foi pela fé? Como que por obras. Foi por obras, por esforço, pelos próprios méritos. O problema é que, como nós acabamos de ler aqui em Romanos 11, versículo 6, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se é pela graça, não pode ser por obras. Não pode. É pelo crer nas promessas graciosas do Evangelho. É por confiar em Deus mesmo sem merecermos. É por sabermos que Jesus nos salva pelo seu amor incondicional. As nossas obras não podem nos salvar porque elas não são boas. Elas não são suficientes. As obras de Israel não puderam salvá-lo porque Israel não era bom. As suas obras não eram boas o suficiente. Apenas aqueles que foram eleitos pela graça, incondicionalmente, é que encontram salvação. Mas, por muitos dentre os israelitas terem continuamente, rejeitado as promessas evangélicas de Deus, devido à sua desobediência, a sua rebeldia, a sua teimosia, o seu orgulho, a sua soberba, qual foi o resultado que chegou para eles, meus irmãos? É o que nós vemos no final desse versículo 7. Os demais foram endurecidos. Enquanto alguns dentre os de Israel foram eleitos segundo a graça, confiando somente em Deus para a salvação, os que persistiram em tentar se salvar pelas próprias obras e esforço, foram endurecidos para condenação. Endurecidos. E nós já explicamos essa palavra quando nós meditamos no capítulo 9 a respeito do faraó. Mas essa é uma palavra tão forte e que traz tantas dúvidas. E é claro, é possível que você não estivesse aqui no dia que nós pregamos sobre esse texto, que vale a pena nós repetirmos o que é que significa esse endurecimento. A ideia de endurecimento aqui é apontar para algo que é rígido, que não é maleável, que não pode mudar, que não se altera. É rígido. E o significado não é de algo fisicamente rígido, mas de alguém que tem opiniões tão fortes e um coração tão obstinado que não consegue reconhecer os seus próprios erros, mudar para entender o que é o certo. É alguém que está com o coração endurecido para entender a verdade. E então, Deus é injusto por endurecer alguns?
Sobre isso que Paulo fala no capítulo 9. Deus é injusto por endurecer alguns? Não. O Senhor nunca é injusto. Ele é o padrão de justiça. Injustos somos nós. Mas a gente precisa entender isso olhando para onde é que nós vemos esses endurecimentos. E como nós vimos lá no capítulo 9, o endurecimento está muito relacionado à história de Faraó também. Mas Faraó não teve o coração endurecido como se ele fosse a pessoa mais dócil e amigável do mundo, que estava ali com o coração aberto para conhecer o verdadeiro Deus e se dobrar diante dele, abandonando todos os ídolos. Faraó era alguém obstinado que já tinha o coração endurecido pelas suas próprias idolatrias e pecados, pela sua soberba e orgulho, e que endureceu o coração cada vez mais, porque ouvia a mensagem de Deus por meio de Moisés, via os sinais do Senhor por meio dos seus servos e dizia: eu não quero crer naquilo que me tira do conforto, naquilo que muda a minha vida. Eu sou firme, rígido, ninguém me tira do meu lugar, eu estou endurecido. Faraó estava endurecido e endureceu cada vez mais o seu coração. Mas ao mesmo tempo que as Escrituras nos mostram, Faraó endureceu o seu coração e colocam Faraó como aquele que age, aquele que causa a ação de endurecimento. Há outras passagens, inclusive versículos depois, às vezes, como nós vimos aqui quando meditamos nessa passagem de Romanos 9, que destacam que o Senhor endureceu o coração de Faraó, que o Senhor é aquele que age causando o endurecimento no coração de Faraó. Mas espera aí, quem foi que endureceu? Foi o Senhor ou foi Faraó? E como nós vimos, não é uma questão de ou, e sim uma questão de uma coisa mais a outra. Faraó endureceu o próprio coração, enquanto Deus também endurecia o coração de Faraó. Nós vemos que a responsabilidade humana anda lado a lado com a soberania divina no que diz respeito ao endurecimento e à rejeição. Assim, Faraó não era uma vítima que teve o coração endurecido, mas era um pecador que endureceu o próprio coração, a quem Deus simplesmente fez o que ele queria que fosse feito. O que nós vemos com a história de Faraó, e o que nós vemos aqui também com a história de Israel, é um endurecimento que não é apenas de um lado, é fruto dessas duas esferas que andam lado a lado: soberania de Deus e responsabilidade humana. E é simplesmente Deus dando ao Faraó e a Israel aquilo que eles mesmos queriam. Eles queriam ser duros, eles queriam não mudar, eles não queriam ser convencidos, eles não queriam se arrepender, eles queriam fazer as coisas do seu próprio jeito. Eles não disseram: Senhor, assim seja feita a tua vontade. E então Deus disse a eles: assim seja feita a sua vontade. A pior coisa que nós podemos ouvir o Senhor nos dizendo: assim seja feita a sua vontade, pecador, rebelde. A nossa vontade não é boa. A vontade de Faraó não era boa. A vontade dos israelitas não era boa. Mas a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. É essa vontade que nós deveríamos dizer: assim seja feita. Seja feita, Senhor, assim na terra como no céu. O que nós vemos então desse endurecimento no caso de Faraó, no caso dos israelitas, no caso de tantas outras pessoas, simplesmente é Deus dando a eles, a essas pessoas, o que elas pediram. É um juízo onde Deus abandona aquelas pessoas à sua própria obstinação, uma resposta de Deus à dureza que o indivíduo mesmo já havia cultivado no próprio coração, meus irmãos. Como R.C. Sproul comentou, Deus não precisa criar qualquer novo mal no coração humano,
para tornar alguém mais perverso do que já é, Deus precisa apenas retirar as suas restrições. O endurecimento que nós vemos aqui não é Deus colocando uma substância tóxica no coração de Faraó ou dos israelitas. É simplesmente Deus tirando a sua graça daqueles que a rejeitaram. E quando a graça de Deus não restringe mais o mal que estava contido agora se espalha e toma conta da vida da pessoa. Assim como foi com Faraó para a sua própria destruição, assim foi também com diversos israelitas ao longo da história para a sua própria condenação. Meus irmãos, esse endurecimento aqui é fruto da rejeição do próprio Evangelho. E o que é que fez os israelitas ficarem com dificuldade de entenderem o Evangelho? Foi o próprio desejo deles de não querer acreditar naquilo. Foi o próprio desejo deles de não querer se convencer daquela mensagem. E se tem uma verdade, é que quanto mais você deseja acreditar na mentira, menos você acredita na verdade. Quanto mais você deseja acreditar na mentira, menos você acredita na verdade. Quanto mais você tenta se convencer de que aquela mentira é o certo, mais difícil é você entender que ela está errada e que o certo é aquela verdade. E é isso que aconteceu com o Faraó, é isso que aconteceu com Israel, é esse endurecimento. É semelhante ao endurecimento que nós vemos Paulo falar que aconteceu a vários gentios, a vários dos outros povos, lá em Romanos 1, que não adoraram a Deus, ao invés disso adoraram a criatura no lugar do Criador, e Deus os entregou aos seus próprios desejos, dizendo assim: seja feita a sua vontade, para a sua própria condenação. Você não quer a condenação? Então seja condenado. E então, meus irmãos, nós vemos aqui Paulo, no versículo 8, citar o texto de Isaías 29:10, dizendo, como está escrito: Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Em resposta ao desejo de Israel de não me convence não quero nem saber disso, não quero. O que é que Deus faz? Pois então durma, feche os seus olhos, não enxergue mais, não ouça mais, se endureça. E aí ele também cita Davi no Salmo 69. E ele faz isso nos versículos 9 e 10 aqui de Romanos. Ele diz, e Davi disse, que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Davi está falando aqui, no primeiro lugar, daqueles que estavam perseguindo a ele. Mas quando você olha o Salmo com mais atenção, vê que é um Salmo messiânico, apontando para o Messias, apontando para Cristo, você vê que, na verdade, aqui é uma imprecação, é uma maldição sendo lançada para aqueles que estão rejeitando o Messias e dizendo, então, eles não querem a verdade, eles perseguem aqueles que amam a Deus e que vivem de acordo com a vontade dEle, pois então que se escureçam os seus olhos, para que eles não vejam mais a glória de Deus e se convertam. Davi para de jogar pérolas aos porcos, assim como Jesus nos diz para parar também. Meus irmãos, em tudo isso nós vemos que Deus não rejeitou todo o seu povo. Deus salvou aqueles que elegeu pela graça. E os que Ele rejeitou foram somente aqueles que rejeitaram a sua própria graça, rejeitaram o seu próprio evangelho, rejeitaram a cura. Como então seriam curados? Esse é o pecado imperdoável. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo.
É você rejeitar, dizendo que não é de Deus, não vem do Espírito, aquilo que o próprio Espírito nos mostra ser a vontade do Senhor para a nossa salvação. As obras de Jesus, a mensagem do Evangelho. E quando você, não só num único caso, um dia disse eu não creio, mas continuamente rejeita a salvação, rejeita a cura, você fica sem salvação, você fica sem cura. E é isso que aconteceu com Israel. Mas mesmo assim, mesmo depois de terem rejeitado, Israel ainda questiona, mas então Deus nos rejeitou? Como pode Deus ter nos rejeitado? Sim, nós rejeitamos Ele, mas como Deus pode ter nos rejeitado? E é assim que nós fazemos muitas vezes também, não é? E eu não falo só em relação ao Senhor, eu falo em diversos contextos. Quantas vezes nós não somos a causa da rejeição, mas mesmo assim ficamos desapontados quando ela vem sobre nós? Quando eu era adolescente, eu jogava basquete constantemente. Eu estava em um time da escola, time de um clube, e fui chamado para fazer parte de uma seleção, fazer um teste para a seleção do estado da Paraíba, na minha categoria, naquela época. E eu fui fazer. E eu tinha que treinar de domingo a domingo, todos os dias, várias horas. E eu estava cansado, eu queria fazer outras coisas, eu tinha acabado de conhecer a Raíssa. E aí eu disse, não, peraí, acho que é melhor ficar com minha namorada, ao invés de ir para o treino todos os dias. Em resumo, depois de alguns dias treinando, eu decidi deixar de ir para os treinos para a escolha da seleção. Mas, eu confesso que mesmo tendo parado, eu fiquei naquela tensão, será que se eu continuasse eu seria rejeitado? Será? Porque mesmo eu tendo rejeitado, mesmo eu tendo decidido, olha, eu não quero, eu ficaria muito triste se eu soubesse que eu teria sido rejeitado. Você já passou por situações assim? Acontece em diversos ambientes. É como o funcionário que passa por uma seleção ali de uma vaga, a empresa vem atrás dele, querendo ele para aquela vaga, e ele pensa e ele diz, não, eu não quero. Mas a empresa insiste, ele diz, não, não quero. E quando ele vê que uma outra pessoa que ele conhecia foi escolhida para a vaga, e a empresa desistiu dele, ele fica frustrado. Como assim? Como assim vocês desistiram de mim? Como assim vocês escolheram fulano? Eu sou muito melhor do que fulano. Meus irmãos, é como o homem que fica sem acreditar que a mulher que ele rejeitou agora desistiu de ir atrás dele, encontrou uma outra pessoa e esqueceu dele. E ele faz, como assim? Como é que Maria me esqueceu? Como é que ela esqueceu de mim? Não pode, eu sou inesquecível. É como uma criança que fica desapontada quando depois de ter dito não para todas as regras ensinadas a ela, sobre a brincadeirinha que haviam chamado ela para participar, fica triste porque as crianças disseram, então a gente não vai brincar com você. Ela que rejeitou a brincadeira, ela que disse eu não quero assim. As crianças então disseram, tá bom, então nós vamos embora. E ela fica frustrada. Como eu pude ser rejeitado? Meus irmãos, é como nós mesmos, muitas vezes, e isso é algo atual, eu creio, para muitas pessoas. É quando a gente já está assim, pronto para receber a ligação e dizer, meu irmão, não vai dar para ir para a sua festa, desculpe, eu tenho um compromisso, eu tenho que levar a minha avó para o jiu-jitsu, tenho que dar um banho no meu peixe, eu tenho que fazer outras coisas. Só que a pessoa nunca liga para você para oferecer. E aí você diz, você acredita que fulano não me convidou para a festa dela? É ou não é? Quantas vezes nós não passamos por algo assim? Nós não queremos ir, nós não queremos que a pessoa chame, mas se ela não chamar, como assim? O que é que eu fiz de errado para fulano não me chamar? Nós fazemos isso. Israel fez isso. Israel rejeitou o Senhor. Mas quando foi rejeitado, ficou sem entender o porquê. Meus irmãos, temos que entender que a salvação não é exclusiva dos israelitas.
Não é mais para os israelitas do que para nós, gentios. Mas a salvação também não foi negada aos israelitas. Eles que rejeitaram a salvação. Eles que rejeitaram o Evangelho. Eles que trouxeram sobre si mesmos a condenação. A salvação, as Escrituras repetidamente nos mostram, é para todo aquele que reconhece que é um pecador, que merece a condenação, mas arrependido. Olha para o único que pode salvá-lo e coloca a sua confiança, assim como Davi, como salmista, e diz: somente do Senhor depende a minha salvação. A salvação é para todos aqueles que invocam o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas se nós continuarmos endurecendo o nosso coração para as doces promessas do Evangelho, o Senhor nos dará o que estamos pedindo. O Senhor nos dirá: assim seja feita a sua vontade. O Senhor endurecerá o coração que nós mesmos estamos endurecendo. Será que você tem endurecido o seu próprio coração? Será que você tem tornado esse coração insensível? O texto que foi citado de Isaías, que fala sobre esse sono profundo que Deus trouxe sobre aqueles que o rejeitavam, tem a imagem de uma apatia, uma palavrinha que nós estamos falando aqui nesses últimos dias na igreja. Falamos na sexta-feira, no PG, falamos ontem na Assembleia, e o texto fala hoje também. Esse sono profundo é uma apatia, é uma preguiça espiritual, é uma indiferença, é uma frieza, é uma incapacidade de ser afetado por aquilo que importa. Isso é endurecimento. Apatia é endurecimento. E eu pergunto para você, será que você tem andado apático, indiferente? Você tem se quebrantado ao ouvir as promessas do Senhor? O seu coração se alegrou enquanto nós destacávamos que a salvação é pela graça. O seu coração temeu as advertências sérias do Senhor, de que aqueles que endurecem o seu coração terão o coração endurecido para a própria condenação? Ou você continuou distraído, indiferente, apático ao que está sendo pregado aqui, preocupado somente com que horas você vai embora para os seus compromissos, que horas você vai almoçar, preocupado com 1000 outras coisas, pensando nos trabalhos que tem que fazer na semana, mas indiferente à mensagem do Evangelho que Deus traz para você hoje? Você tem andado apático, porque os apáticos estão endurecidos. Aqueles que endurecem o próprio coração terão um coração cada vez mais endurecidos. E aqueles que forem endurecidos serão endurecidos para a condenação. Meu irmão, minha irmã, não permita que isso aconteça com você. Não seja apático, não seja indiferente, não deixe seu coração se endurecer, não deixe seu coração ser endurecido. Leve a sério a palavra de Deus, leve a sério as promessas do Senhor. Se quebrante diante da palavra, e se isso não tem acontecido com você, acorde, reconheça que a doença do endurecimento está começando a tomar conta do seu coração e diga: não, eu não posso deixar essa doença me vencer. E então busque tratamento, busque cura, busque o reavivamento do seu coração. Você não vai conseguir isso na quarta-feira da cura, na quinta-feira do milagre, mas você vai conseguir isso diariamente, olhando para essa palavra, meditando nela, se alimentando por ela, para que ela avive as chamas espirituais do seu coração, e ela faça com que você se quebrante, que você se emocione ao cantar ao Senhor, que você cante, meus irmãos, que você cante, meu irmão, que
Como terra seca minha alma está, clamo pela água viva, tu podes dar. Cristo é tudo o que tenho. Que você faça isso com alegria bendirei. Levantarei as minhas mãos. Mas como é que você tem cantado essas frases? Com as mãos nos bolsos e com o rosto triste? Será que isso não é fruto da sua apatia e da sua indiferença? Não se deixe vencer por essa apatia e por esse endurecimento. Acorde, se encha da palavra, tenha uma vida de oração, se aproxime dos irmãos que vão desafiá-lo a crescer assim, para que então você faça aquilo que lhe cabe, creia no Evangelho e saiba que todos aqueles que creem são fruto da eleição graciosa do Senhor e são salvos por essa eleição. Você crê? Você confia? Você invocou? Porque se você buscou a Cristo, Ele é seu Senhor, Ele é seu Salvador, você não tem sido indiferente a Ele, mas tem se quebrantado a ouvir falar do nome dEle, esse maravilhoso nome, então se alegre com a certeza da sua salvação e se alegre com a presença do seu Salvador. É isso que nós precisamos fazer. Se você nunca fez isso, hoje é o dia do arrependimento, hoje é o dia de fazer, se converta dos seus maus caminhos, da sua indiferença, abrace o Senhor, diga: Senhor, vem avivar o meu coração. Se você já fez isso, mas você tem sentido que tem caído cada vez mais numa indiferença, na mesmice, se a igreja já não lhe anima tanto, se ler a Bíblia já não é algo que comove você, se você não se ver afetado pela palavra e suas promessas, acorde e busque o Senhor, o médico dos médicos, porque Ele tem a cura para a sua aridez. Ele é a água que sacia a nossa sede e Ele poderá saciar a sua, para que você viva cheio do Espírito e cheio de alegria, que é fruto do Espírito. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, o Senhor não rejeitou todo o seu povo. O Senhor rejeitou aqueles que rejeitaram a Tua graça. Não nos deixe ser um desses. Não nos deixe rejeitar a Tua graça. Não nos deixe indiferentes às Tuas promessas, mas nos acorde, Senhor, nos avive, nos faça amar o Senhor acima de todas as coisas, amar a Tua palavra, amar orar ao Senhor, amar a comunhão com os irmãos, valorizar e priorizar o culto dominical, estarmos juntos aqui, sendo cuidados pelo Senhor e pelos nossos irmãos como mãos do Senhor, para que então, Pai, experimentemos quão boa, perfeita e agradável é a Tua vontade, para que então, Senhor, nos alegremos em Ti acima e independente das circunstâncias, e para que assim, Senhor, saibamos que por causa de Cristo, imerecidamente, nós somos salvos pela Tua eleição incondicional e graciosa, que nos escolheu antes dos tempos eternos, nos chamando para fazer parte do Teu povo e experimentar da Tua presença. Que isso nos alegre e que agora com essa alegria nós Te louvemos e adoremos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.